Graça e paz. Começamos um pouco mais cedo hoje por conta da assembleia que nós teremos daqui a pouco. Nós já estamos com uns 7 minutos de atraso, né, praticamente. Então, sem mais delongas, eu gostaria de iniciar com uma oração. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa manhã maravilhosa. Obrigado pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor, Pai. Que nessa manhã, Pai, o Senhor esteja falando, Pai, aos nossos corações, esteja, através do Teu Espírito Santo, nos convencendo do pecado e nos levando ao arrependimento, Pai. E que o nosso orgulho, o nosso medo não sejam obstáculos, Pai, para que a Tua graça seja operante, Pai, em nossas vidas. Nós queremos também orar por aqueles que estão fazendo provas, ó Pai, nesse momento, ou que irão fazer. Te pedimos que o Senhor ilumine, Pai, as suas mentes, que eles possam fazer uma boa prova, que possam se lembrar, Pai, de tudo que estudaram e que possam descansar, Pai, na Tua soberania, na Tua providência divina. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem seu livreto na lição número 8. Semana passada nós estivemos falando sobre comunidade honesta, né? Uma comunidade que está embasada na verdade, que é a maneira correta, né, de você exercer a sua vida cristã, uma vida baseada na honestidade, uma vida onde as pessoas têm relações verdadeiras entre si, onde não há máscaras, não há uma segunda personalidade e não há temor pelo fato da pessoa saber quem você é realmente, porque tudo isso nós já temos em Cristo, a nossa reputação está em Cristo, nós não precisamos ser aceitos por ninguém, pois já somos aceitos por Cristo. Então, eu peço que os irmãos abram aí na lição 8. Na lição 8 nós falaremos sobre uma comunidade repleta da graça. Uma comunidade repleta da graça. E a ideia principal, meus irmãos, ele já fala sobre o que é o adequado e a situação em que a igreja geralmente se encontra, né? Por exemplo, ele já começa: pelo fato de termos sido criados à imagem de Deus, todos desejamos fazer parte de uma comunidade receptiva e amorosa. No entanto, o pecado, né, se vocês acompanharem nos livretos de vocês, o pecado, ele maculou, né, o nosso entendimento. Na verdade, ele maculou todas as áreas da humanidade, inclusive o nosso entendimento. E o próprio pecado que está em nós, que está na igreja, nos irmãos da igreja, faz com que nós aceitemos algo que não é o ideal para Deus. O ideal seria o quê? Uma comunidade receptiva e amorosa. Mas por conta do pecado, nós acabamos nos sujeitando a algo menos do que isso. É como se nós estivéssemos nos nivelando por baixo. E aí, ou nós aceitamos aquilo que não confronta o nosso pecado verdadeiramente, ou então nós buscamos essa aceitação das pessoas por meio de obras, por meio de convencimento, por meio de desempenho. Então, isso não é o adequado. O adequado é que nós andemos na verdade e que nós coloquemos o Evangelho como o principal de nossas vidas, para que assim a graça de Deus possa ser mais abundante na comunidade. E sabendo disso, sabendo dessa condição em que a igreja se encontra, só há um remédio para isso, só há um antídoto. E esse antídoto é o Evangelho. Se você acompanhar na sua apostila, você lerá também: nossa profunda disfunção nessa área só é curada quando permitimos que o Evangelho transforme o nosso coração e nossa vida. Quando entendemos e cremos que Deus nos aceita e nos perdoa, obtemos a compreensão correta do que significa aceitar e perdoar uns aos outros.
Ou seja, Cristo é a nossa referência. E à medida que caminhamos no poder do Espírito de Deus, ou seja, na sua dependência, vivemos de acordo com um novo repertório de desejos e habilidades. É assim que o Evangelho forma uma comunidade repleta de graça. Semana passada nós falamos sobre um versículo que falava muito sobre isso, né? Ou você descansa em Deus e realmente depende dele, ou então você vive nesse ativismo, querendo alcançar a graça, querendo a aceitação das pessoas pelo seu próprio desempenho. E o versículo é João, capítulo 6, versículo 28 a 29, né? Que ele perguntam a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? O que faremos? Notem que eles perguntam o que nós faremos. Eles estão ainda achando que é pelas obras, né? Pelos seus desempenhos. O que eu devo fazer? Que ritual que eu tenho que cumprir para poder realizar as obras de Deus? E Jesus responde: creia naquele que ele enviou, ou seja, creia em mim, creia no Cristo, creia no Filho. E muitas vezes nós pulamos essa etapa, nós queremos fazer muito e crer pouco. Queremos, de certa forma, acabamos sendo inclinados para as nossas próprias obras e esquecemos de depender de Deus. Isso fica muito visível e evidente quando você analisa o seu tempo de oração. Analise o seu tempo de oração. Será que você tem tido realmente uma vida de dependência de Deus? Ou será que é só desempenho? Será que é só ativismo? Então, tudo isso nos confronta, deve nos confrontar como comunidade. Outro versículo interessante é Lucas, outra passagem, né, interessante, Lucas capítulo 10, versículo 41 a 42. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, diante do Senhor Jesus, né, Marta preferiu resolver as coisas ali, né? Não que isso não seja importante. É importante. Mas tudo tem sua hora. Há o momento de adoração, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo estava em sua casa. No entanto, ela escolheu estar ocupada com os afazeres de casa. E Maria escolheu a boa parte, logicamente. E essa não lhe foi tirada. Então, muitas vezes, nós, nesse ativismo, acabamos medindo a nossa fé ou a nossa vida piedosa por meio do que nós fazemos e não pelo que nós cremos, né? Será que nós temos tido uma vida de oração? Temos buscado servir o corpo de Cristo? Temos vivido uma vida piedosa dentro de nossos lares? Porque as nossas esposas, os nossos filhos, sim, estão mais próximos de nós e eles sabem realmente como que nós somos. Então, passando aqui para a página 85, meus irmãos, ele já inicia falando sobre a multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus, de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, surte efeitos variados, e sua beleza é multifacetada. Ela nos salva, abençoa, assegura, santifica, capacita e sustenta. Aí eu peguei esse versículo, né, e coloquei em duas versões aqui. Na versão NVI ele fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Já a Almeida, revista e atualizada, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então observem que a Bíblia enfatiza muito uns aos outros. Você sempre verá isso
bem claro na Bíblia: uns aos outros, amem uns aos outros, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros. Então, isso já mostra, né, pela quantidade de versículos onde é enfatizado isso, e o próprio Jesus fala, que a vida cristã ela não pode ser vivida de maneira individualista. Nós somos um corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é composto de vários membros, cada um fazendo a sua parte. Certo? Então, nós precisamos voltar a nossa atenção, transformar a nossa mente com relação a isso. Se estamos vivendo uma vida individualista, uma vida egocêntrica, ou se realmente estamos lutando contra isso. Porque somos pecadores e não há problema você ter orgulho, você ser egocêntrico. O problema é se você permanece nesse pecado. Mas nós devemos lutar contra esse pecado, devemos buscar na dependência de Deus, identificar os ídolos do nosso coração e colocar aos pés da cruz. O amor cristão deve resultar em serviço. Todo cristão tem pelo menos um dom espiritual. E esse dom ele tem um objetivo. O dom que Deus lhe dá é para a edificação da igreja. Então, se você desceu as águas, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, faz parte do corpo de Cristo, você já foi capacitado pelo Espírito Santo para poder exercer com a multiforme graça, né, a servidão dentro da igreja, o serviço, a mordomia das coisas que Deus lhe entregou. Nós somos mordomos e tudo aquilo que Ele nos dá não é nosso, mas nós estamos administrando algo que é dele. E Ele mesmo nos capacita a desenvolver os dons de servir com fidelidade à igreja. Agora vamos falar um pouco sobre a graça. A graça não é uma qualidade latente ou abstrata, mas um princípio dinâmico, ativo e operante. Basicamente, como todos conhecemos, a graça é favor imerecido, não é? Você não merece, mas Deus lhe deu de graça. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, como está em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Não se trata de um tipo de bênção que permanece inativa até tomarmos posse dela. A graça é a iniciativa soberana de Deus em favor dos pecadores. Observem esse texto de Efésios, capítulo 1, versículos 5 ao 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua boa vontade e com um objetivo, para o louvor da sua glória. O objetivo da graça é esse, glorificar a Deus. E nós permanecemos na graça. Se permanecemos na graça, somos administradores dessa graça. E essa graça não deve ficar somente conosco. Devemos ministrar graça às pessoas que estão ao nosso redor, àqueles que necessitam, aos perdidos. A graça não é um evento pontual na experiência cristã, pois permanecemos na graça. Romanos 5:2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Jesus. Nós obtivemos acesso por meio da fé. E nós temos a certeza de que Jesus voltará e nós estaremos com Ele. Essa esperança que nós temos na glória de Deus, na verdade, não é algo que possivelmente nós alcançaremos. Não. Nós permanecemos na graça e essa é uma certeza que estaremos com Ele. E por isso devemos nos alegrar e principalmente viver na verdade. Andar na verdade, nos despindo de qualquer empecilho, qualquer obstáculo que impeça a ação da graça em nossas vidas. Pedro nos instruiu: crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Como é que nós crescemos na graça? Com os meios de graça. Os meios de graça são oração, escola bíblica dominical, devocional, leituras importantes, né, de autores bíblicos, autores comprometidos com a palavra, a comunhão dos santos, o tempo de oração, vigílias, tudo isso soma, são meios de graça, são meios para que você venha crescer na graça. Só existe um meio de crescer na graça, é através do Evangelho. E o Evangelho nos dá todo esse suporte para que possamos crescer. Agora, na sua apostila, todavia, como ela molda a comunidade? Para responder essa pergunta, vamos considerar, em primeiro lugar, os entraves da graça no nosso coração. Então, o livreto ele fala, né, sobre uma comunidade repleta de graça. E ele fala o que é o ideal. O ideal é que nós sejamos receptivos e amorosos. No entanto, para que essa graça tenha uma ação plena em nós, como comunidade, nós encontramos dois obstáculos principais que ele aponta aqui: o orgulho e o medo. O orgulho e o medo parecem dois pecados simples, né? Dois pecados que todos nós temos, mas na verdade o orgulho e o medo é como se fosse um grande guarda-chuva na qual ele protege vários pecados embaixo dele. Então, o orgulho e o medo são pecados, aqueles pecados que nós falamos na semana passada, aqueles pecados que enraizam no nosso coração, aqueles pecados que fazem com que nós coloquemos eles no lugar de Deus, no lugar de Cristo. São os ídolos do nosso coração. E nós abordaremos esses entraves da graça. Em nosso orgulho, não desejamos apenas ser aceitos. Queremos ser aceitáveis. Você já disse a Deus: nunca mais vou fazer isso. Se você puder recomeçar, fará algo melhor? Podemos até pensar que pedimos graça, mas o que desejamos de fato é receber outra chance a fim de receber o favor de Deus. Perdão. Então, o livreto aqui ele está falando que muitas vezes, quando nós pedimos perdão para Deus, nós não estamos realmente pedindo perdão, mas estamos pedindo uma outra chance para fazermos melhor. Ou seja, não estamos depositando a dependência em Deus. Estamos depositando a dependência em nós mesmos, porque é como se eu dissesse: não, agora eu consigo. Agora eu vou fazer tudo diferente. E aí você vai, tenta e não ora, e não depende de Deus, e não procura sabedoria bíblica, e aí você cai novamente, porque faltou meio de graça para você. Faltou o principal, o Evangelho. Você tentou vencer com as suas próprias forças, e não na dependência de Deus. No entanto, graça é favor imerecido. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, algumas pessoas pensam que são boas, né? Porque elas praticam boas obras. Elas ajudam o próximo, elas não roubam, não matam, não cometem nenhum escândalo que envolve a sociedade, de certa forma. Então elas acham ali que elas estão justificadas pelo fato delas não estarem nesse meio. No entanto, quem é bom, se vocês pararem para pensar, quem é bom não precisa ser justificado. Só é justificado, né, quem é mau. Somente os maus que reconhecem que são maus é que são justificados, porque ao fazer isso eles declaram a sua falência, declaram que são incapazes de fazer alguma bondade. E está correto, porque a própria Bíblia fala isso, né? Não há um justo sequer, não há quem queira Deus, não há quem faça o bem. Então é necessário reconhecer que não há nada de bom. E o Evangelho geralmente faz isso. Primeiro ele esvazia para depois encher.
Nós não poderemos ser cheios do Espírito Santo se antes nós não formos esvaziados. O Evangelho sempre exibe essas duas facetas. Primeiro, o derribamento e depois a edificação. Lá na casa da minha mãe, dos meus pais, né, está tendo obra, né? Está tendo uma construção lá. E o construtor, né, o mestre de obras, ele falou algo interessante, né? Ele disse assim, é muito melhor você derrubar a construção inteira do que você pegar a metade e depois ir remendando, né? Dá muito mais trabalho, você precisa quebrar mais cabeça ainda e demora mais. Agora, se você derrubar ela inteira, você vai desde o fundamento e vai levantando ela do jeito que você quer. Muitas vezes Deus faz assim conosco. Ele primeiro tira, né? Ele quebra, ele derruba, para depois nos encher. E para nós percebermos a graça de Deus, nós precisamos entender isso. Precisamos entender que há, primeiramente, uma má notícia. E depois vem a boa notícia. Se nós começarmos direto pela boa notícia, nós talvez não vamos entender do que nós fomos libertos. Nós precisamos entender com clareza que nós fomos livres da condenação do nosso pecado, que nós iríamos diretamente para o inferno, se não fosse por meio de Cristo. É interessante, eu não sei se vocês já viram um vídeo que passa pela internet sobre a reação dos presos nos Estados Unidos, né? A reação deles ao receberem a sentença, né? E as reações são das mais diversas reações, né? Muitos choram, caem em prantos, outros ficam irados, outros não acreditam, desmaiam. Então, eu fico pensando como que eles como que eles ficam tão surpresos, né? Será que eles foram ingênuos a cometer os crimes deles? Será que eles não sabiam que existia prisão perpétua, cadeira elétrica, né? Lá tem em alguns estados lá. Será que eles não sabiam da gravidade do crime que eles estavam cometendo? E muitas vezes nós somos assim também. Nós cometemos o pecado, nós sabemos da gravidade do pecado, mas quando nós somos pegos, as pessoas sabem do nosso pecado, nós ficamos surpresos e muitas vezes ficamos como esses presos, né? Ao receber a sentença, ficamos surpresos, choramos, ficamos irados, mas nós não somos desavisados. A palavra de Deus está aqui para nos avisar. Da mesma forma, quando você está diante de Deus, sem Cristo, você está condenado para o inferno. É como se você estivesse diante de um juiz e ele já tem todas as evidências que você irá ter prisão perpétua. Só que o juiz, em vez de condenar você, ele solta você. Ele lhe dá a liberdade. Isso é a graça. A graça é quando você, sendo condenado, sendo pecador, culpado, você é declarado justo pelo sangue do Cordeiro, por causa de Jesus Cristo. Você é declarado inocente. O Evangelho faz isso. Primeiro ele condena, para depois libertar. Primeiro nós precisamos entender que não há nada de bom em nós, que não podemos contribuir com 1% sequer para a nossa salvação, para depois nós entendermos a obra que Cristo fez em nossa vida. Continuando na sua apostila, por causa do nosso medo, temos certeza que Deus não nos aceita. Não queremos falar com Deus a respeito do nosso pecado, porque imaginamos que Ele esteja cansado de termos a mesma conversa várias vezes. Você já teve essa sensação de que parece que Deus se cansa, né? Toda vez eu estou pecando a mesma coisa e Deus está sempre ouvindo a mesma coisa. Será que Deus não enjoa das nossas súplicas, da nossa hipocrisia muitas vezes, né?
Mas Deus não se cansa, Deus não pensa como o homem. Deus é um Deus que está pronto para nos perdoar, se nós nos arrependermos verdadeiramente. Ou pensamos que Deus não pode perdoar o que fizemos. Em vez de pedir perdão, tentamos esconder o pecado de Deus porque tememos sua rejeição. Mas as boas novas são que Jesus se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu. Então, a pior coisa que nós fazemos quando pecamos é fugir de Deus, porque estamos fugindo da solução. Estamos fugindo da única coisa que pode nos ajudar. O nosso Senhor é um Deus compassivo, um Deus longânimo, mas é um Deus de justiça também. Então nós devemos não ir no sentido contrário de Deus, mas devemos buscar o perdão de Deus, buscar arrependimento e pedir a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos nos colocar à disposição, sempre nos enchendo com os meios de graça, através da oração, da palavra de Deus. E o pecado nos cega. O próprio pecado faz com que nós fujamos de Deus. O pecado nos cega. Ele faz com que não enxerguemos a magnitude do amor de Deus. Por exemplo, Jesus amou Pedro, mesmo sabendo que ele o negaria 3 vezes. Ele amou Pedro. E ele nos ama também, mesmo sabendo que nós iremos tropeçar diversas vezes. Pedro tinha um coração disposto a guerrear em favor de Jesus. Ele afirmou que não o deixaria, jamais. No entanto, o medo de ser pego o impediu de cumprir com a sua palavra. Imagine o que deve ter passado na cabeça de Pedro. Ele estava ali, com as suas próprias forças, pronto para guerrear, tanto é que ele decepou a orelha do soldado ali no Getsemane. Ele estava pronto, ele era um guerreiro, ele era impulsivo. No entanto, ele agia com as suas próprias forças. E no momento crucial, no momento em que Jesus estava ali sendo açoitado, ele negou 3 vezes, como Jesus havia previsto, né? Então, o que deve ter se passado na cabeça de Pedro? Eu o neguei, eu traí a sua confiança. Talvez ele achasse que estivesse perdido, porque, afinal de contas, Jesus morreu, mas os apóstolos, os discípulos, eles não lembravam daquilo que Jesus havia falado, que ele ressuscitaria. Então, na cabeça de Pedro, ele estava perdido, ele havia decepcionado o seu Senhor. Muitas vezes nós fazemos isso também. Nós pecamos e somos dominados por esse sentimento. Eu traí meu Jesus. Eu entristeci o Espírito Santo. E agora? Agora eu vou fugir do meu Deus e vou para o sentido contrário. Não. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados verdadeiramente, buscar a força não em nós mesmos, mas buscar a força no Evangelho. Buscar a força nos meios de graça. A parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, nós vemos que o pai o recebeu com festa, com as melhores roupas. Depois de muito tempo, depois dele ter decidido ir para uma vida de pecado, o pai não o rejeitou, mas o pai o aceitou alegremente. Precisamos exercitar a nossa fé através dos meios de graça. Falta de exatidão e dificuldade na percepção. Estes são os defeitos dos crentes fracos. Eles não entendem com clareza as verdades em que creem e não sabem explicar por que creem. Precisam de mais fé. À semelhança de Pedro, quando andou sobre o mar, eles precisam olhar com mais determinação para o Senhor Jesus, menos para as águas e para os ventos. Não está escrito em Isaías 26:3: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Voltando para a sua apostila, uma comunidade centrada no Evangelho tem início com pessoas que estão crescendo na graça.
Uma comunidade centrada no Evangelho tem início com pessoas que estão crescendo na graça. Para crescer na graça, como nós falamos anteriormente, precisamos nos desfazer desses obstáculos, o orgulho e o medo. É como se fosse uma mochila muito pesada em que nós estivéssemos carregando, subindo a montanha. Precisamos nos desfazer daquilo que é pesado, daquilo que não vai contribuir com nada na nossa vista lá em cima. Ao recebermos a graça de Deus em Cristo, somos capazes de estender para outras pessoas. Podemos acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu em Romanos 15, 7, diz assim, e perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Efésios 4, 32 diz isso. Entretanto, se quisermos ser canais de graça para o próximo, precisamos confrontar os diversos modos pelos quais o orgulho e o medo impedem o fluxo da graça em nossos relacionamentos. Então, precisamos confrontar tudo isso que tem sido empecilho, tem sido obstáculo. Da mesma forma que nós falamos na semana passada sobre uma comunidade que anda na mentira, ela jamais irá usufruir de uma graça de maneira plena. Mas a comunidade que anda na verdade, sim. Da mesma forma, precisamos nos despir do orgulho e nos despir do medo. O nosso orgulho se manifesta no desejo de fazer comparações, realizar qualquer coisa que, em nossa opinião, receba a atenção das pessoas. Então, a necessidade de ser visto é uma maneira egocêntrica, né, de viver a vida cristã. Quer dizer que eu estou vivendo mais para mim mesmo do que para Deus. Eu estou buscando a glória para mim e não buscando a glória de Deus. E uma pessoa orgulhosa, ela vê os outros de cima. Ela se torna facilmente ofendida e demonstra pouca tolerância para com as diferenças dos outros. É claro que isso varia de acordo com o que a comunidade mais valoriza, né? Por exemplo, no primeiro século, as comparações que eles faziam era com relação a quem era circuncidado, quem observava as leis alimentares ou guardava o sábado. Hoje, várias igrejas têm outros motivos de comparação. Por exemplo, quem lê mais livros, quem é mais fervoroso ou vulnerável, quem serve aos pobres ou utiliza o jargão correto. Agora, eu fiquei pensando, qual que seria o motivo de comparação da comunidade Batista Videira? Como que nós estamos nos comparando uns com os outros? Pense aí um pouquinho na sua mente. Será que estamos comparando com aquelas pessoas que leem mais livros? Ou aquelas pessoas que estão mais envolvidas na obra de Deus? Ou talvez aquelas pessoas que estão mais com uma maior visibilidade dentro da igreja? Como que será que estamos fazendo essas comparações? Como a apostila diz aqui, nosso orgulho se manifesta no desejo de fazer comparações, realizar qualquer coisa que, em nossa opinião, receba a atenção das pessoas. Nós devemos nos livrar disso. Devemos viver a vida cristã de maneira verdadeira, com sinceridade, um relacionamento vertical e horizontal, sendo verdadeiros também uns com os outros. A nossa comparação não deve ser uns com os outros, mas deve ser com Cristo. Nós somos chamados a sermos semelhantes a Cristo, imitadores de Cristo. É um padrão muito maior, superior. E é isso que nós devemos fazer. Fazendo isso, nós cresceremos na graça do Senhor. Voltando para a apostila, ele dá alguns exemplos que podem ser facilmente aplicados nos nossos grupos de vida, por exemplo. Considere alguns exemplos de como o orgulho interrompe a atuação na graça de Deus na comunidade. Procure aí na página 86. Ele dá um exemplo da Estela. Estela raramente fala nos debates de seu pequeno grupo. Quando o líder do grupo lhe perguntou a respeito disso, ela respondeu que não desejava falar
a menos que soubesse com exatidão o que dizer. Ou seja, ela quer dizer a coisa certa para que as pessoas a aceitem. Nesse caso, o orgulho de Stella, ou o medo, impede a participação em um debate honesto. Stella está aqui buscando a aceitação das pessoas. Ela está com dificuldade de falar a verdade, de ser quem ela realmente é. Ela está procurando as palavras certas, ela gostaria de se preparar com as pessoas certas, no momento certo, para poder compartilhar, para poder falar. Ela está buscando aceitação. Isso é orgulho. Muitas vezes ele está revestido, né, no invólucro de timidez, de vergonha, de uma pessoa mais recatada, mas na verdade ela é uma pessoa orgulhosa, porque ela está focando em si mesma. Ela está focando no eu. Então, isso é muito fácil de aplicar no grupo de vida. Nos grupos de vida nós passamos por isso. E devemos prestar atenção nisso. Por que eu não estou querendo compartilhar no grupo de vida? Será que eu não estudei? Será que eu não fiz os meios de graças, né? Não orei, não tive uma vida com Cristo durante a semana? E agora estou com medo de que as pessoas não aceitem a maneira que eu verdadeiramente sou? Nós devemos ser verdadeiros. E devemos não focar no eu, mas devemos focar em Cristo. Outro exemplo, Estevão ama seu pequeno grupo. Suas reuniões são o ponto alto de sua semana. E ele é um participante assíduo e preparado. Ele gosta do grupo de vida. Os membros do grupo integram sua principal rede social. E ele sempre expressa o quanto aprecia ser vulnerável e aberto com as pessoas de sua confiança. No entanto, quando outras pessoas são convidadas a visitar o grupo, Estevão é reservado e fala pouco. Ele explica que é relutante em compartilhar algo pessoal com pessoas que ainda não se mostraram confiáveis. Ele queria que o grupo fosse fechado para os de fora, a fim de que pudesse ser ele mesmo. Seu desejo de controlar o conduz a rejeitar os novatos. Então aqui trata-se de um orgulho que quer controlar a situação. Parecido com Stella. Ele usa isso, o fato de ter pessoas novas, para não compartilhar. Por quê? Porque ele gostaria de estar num ambiente favorável. Ele gostaria de estar com as pessoas certas, ele gostaria de estar com as pessoas ali da sua panelinha, para poder compartilhar algo seu, algo pessoal. Não que nós vamos também abrir os nossos pecados, né, para todo mundo. Você deve pegar aquele pecado que você geralmente tem e compartilhar com uma pessoa que seja madura, para que ela possa lhe orientar. Ou o pastor, ou os líderes, ou o líder do seu grupo de vida. Não que você deva abrir a sua vida, mas você não deve deixar de compartilhar. Você deve compartilhar sobre coisas pessoais, sempre pedindo a orientação do Espírito Santo. Então, o desejo de controlar as coisas, o desejo de controlar a situação, ele é um tipo de orgulho. E é muito fácil nós cometermos isso. Nós deixamos de servir porque queremos controlar a situação. Eu já passei muito por isso. A dificuldade de servir, de estar à frente aqui em público, porque não sei se vai estar lotado de gente, se vai ter outras pessoas, ou não sei como várias desculpas que nós damos. Nós queremos controlar o ambiente, queremos estar na posição de Deus. Deus é quem controla todas as coisas. Nós não controlamos nada. Devemos descansar nele. A pessoa orgulhosa acha difícil trabalhar sob ordens de alguém ou submeter-se a uma autoridade. Ela frequentemente é inflexível, teimosa, obstinada e intimidadora. Talvez diga, se não for do meu jeito, nada feito. Mas a palavra de Deus diz o quê? Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo.
Então você vai se sujeitar ao seu irmão por temor a Cristo. Temor a Deus é o princípio da sabedoria, não é? Então nós devemos temer a Deus e servir uns aos outros, sujeitar uns aos outros por amor a Cristo. Continuando na sua apostila, página 86, nosso medo se manifesta no desejo de autoproteção. Achamos que as pessoas não gostarão de nós se elas nos conhecerem de fato. Em consequência, não queremos pedir perdão, porque isso significaria admitir toda a extensão do nosso pecado. Não queremos ser julgados ou rejeitados, por isso encobrimos nossos pecados. Nós os justificamos, culpamos outras pessoas, os minimizamos, os escondemos e mentimos a seu respeito. Fazemos qualquer coisa, menos admiti-los e pedir perdão por eles. Pense em seus relacionamentos. Com que frequência os membros da sua comunidade admitem ter pecado contra alguém e lhe pedem perdão? Geralmente decidimos não fazê-lo, porque temos medo de ser conhecidos como somos de verdade. Então, além de você não andar na verdade, o fato de você não pedir perdão, é também uma questão de orgulho ou uma questão de medo. Agora, aqui na comunidade de Batista Videira, é difícil nós sabermos se o perdão realmente está sendo praticado, porque, na maioria das vezes, é com cada irmão, né, individualmente. Então, fica difícil de você mensurar isso. Mas eu já vi, né, várias demonstrações de perdão aqui na frente, aqui na comunidade Batista Videira. Mas nós precisamos exercitar mais isso. Precisamos realmente nos despir de todo o nosso orgulho e pedirmos perdão. Às vezes nós somos inclinados a deixar passar, né? Só que deixar passar não resolve as coisas. Você precisa imediatamente ir àquela pessoa e pedir perdão a ela se você a ofendeu. Então, na semana passada nós falamos sobre a comunidade honesta, né? Que para defender a nossa reputação ou a aceitação das pessoas, optamos em não andar na verdade e assumimos uma outra personalidade. Você não pedir perdão, além de ser orgulho ou medo, é também uma mentira. Você está andando na mentira. Outro exemplo, agora na página 87. Veja alguns exemplos. Quando a esposa de Caio o pegou vendo pornografia, ele disse que sentia muito, mas não reconheceu a ofensa contra ela e as consequências de seu pecado. Em vez disso, tentou explicar que seu comportamento era bastante comum no universo masculino e que não fazia isso com muita frequência, se comparado a outros homens que ele conhecia. Quando ela pediu que ele falasse com os homens de seu pequeno grupo sobre isso e procurasse a ajuda deles, Caio resistiu. Ele disse que todos provavelmente fizeram o mesmo, mas caso não tivessem feito, não gostaria que o vissem como pervertido ou fraco. Caio minimizou o pecado em vez de confessá-lo. Então, o orgulho, veja que é um pacote, né? O orgulho, aliado também com um pouco de medo de ser desmascarado, fez com que Caio não fosse obediente à palavra de Deus e confessasse o seu pecado para que dessa forma fosse curado. Então, uma pessoa orgulhosa crê que o seu pecado não é tão importante. Ela acha que seus pecados são insignificantes e que os dos outros muito graves. Ele repara o cisco no olho do irmão e não consegue reparar a trave que está no seu olho. Ele consegue ver muito bem o pecado dos outros, mas o seu ele não consegue. Então, Caio não conseguiu ver a magnitude, o estrago que o pecado iria fazer na sua família. Além de ser um adultério contra sua esposa, adulterou também contra Deus, porque deixou de amar a Deus acima de todas as coisas. Aquilo iria destruir, corroer o seu casamento.
E se esse pecado não houver arrependimento, poderá até mesmo haver divórcio, porque o arrependimento ele vai corroendo, ele vai lhe afundando cada vez mais e vai destruindo algo que era para ser primordial, fundamental, que era manter Cristo no seu casamento. Então, nós precisamos prestar atenção nessas coisas. Minimizar o pecado é uma questão de orgulho. Aquele pecado, por menor que você ache que seja, você não deve minimizá-lo. Ah, foi só um pecado, só um pecadinho. Né? Você deve realmente estar atento a esses pecados e colocar aos pés do Senhor. Outro exemplo, Maria temia contar ao seu grupo pequeno sobre sua luta contra a ansiedade. Ela tinha certeza de que as pessoas iam tratá-la de forma diferente se soubessem e conseguiu manter sua dificuldade escondida por um tempo. Mas certa noite, Maria teve um ataque de pânico. No meio do debate em grupo, ela se sentiu exposta e envergonhada. No entanto, algo inesperado ocorreu. Ninguém se abalou. Na verdade, eles oraram e conversaram com ela sobre o assunto e, em seguida, continuaram o debate. Essa noite libertou Maria da ansiedade e permitiu que ela se concentrasse nas necessidades dos outros. A pessoa orgulhosa, ela está muito preocupada com a opinião alheia. Ela se preocupa tanto que ela é tomada por uma ansiedade. Ela não consegue controlar as situações e a ansiedade passa a dominá-la, em vez de descansar em Deus. E muitas decisões são baseadas naquilo que os outros pensam. Ela está em busca contínua para ganhar aprovação e estima dos outros. Olha o que Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, é isso que Paulo fala aos Gálatas. Não devemos agradar a homens, mas devemos agradar a Deus. Então, como o Evangelho atua para criar uma comunidade repleta de graça? Em resumo, o Evangelho mortifica o orgulho e o medo que impedem o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Aí ele pega a passagem, capítulo 1 da carta de Pedro. Não. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Para poder explicar tudo isso. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Apesar de Jesus não ter pecado, ele sofreu as consequências do pecado em sua comunidade. Observem que essa apostila, esse livreto, ele tem uma sequência, né? Semana passada nós fizemos um exercício no qual nós identificávamos o ídolo e aí nós olhávamos para Jesus, né? E como que o Evangelho tinha a resposta. É a mesma coisa, aqui nós estamos agora olhando para Jesus. Nós identificamos o orgulho e o medo no nosso coração. E agora estamos olhando para Jesus. Mas sofreu Jesus, como diria a irmã Teresinha. Seu próprio povo não o recebeu. Seus amigos mais próximos o traíram e o negaram. Foi zombado e assassinado. Quem não o compreendeu? Jesus sofreu essas coisas, o justo pelos injustos. Não somos diferentes do que os rejeitaram e os perseguiram. Guardamos raiva e ressentimento no coração por pessoas criadas à imagem de Deus. Fingimos ser algo que não somos. Fofocamos sobre os outros e os defraudamos pelas costas. Nosso comportamento é passivo-agressivo. Então, ao mesmo tempo que nós temos a culpa de cometermos esses pecados, nós também sofremos esses pecados, né? É uma via de mão dupla. É como ele fala que é um comportamento passivo-agressivo. Nós
nós somos tão hipócritas que nós só lembramos daquilo que sofremos, né? Mas daquilo que nós ofendemos as pessoas, geralmente nós não lembramos. Nós gostamos da autopiedade, da autocomiseração, de ficar lambendo ali as nossas feridas, né? Manipulamos pessoas e situações para obtermos os nossos desejos. Diminuímos os outros para nos sentirmos melhor. Estas são as más notícias. Os nossos próprios pecados são a única coisa que impedem o fluxo da graça na nossa comunidade. Então, como ele já falou ali no início, as únicas coisas que impedem o fluxo da graça aqui no nosso meio, na comunidade Batista Videira, seria o orgulho e o medo. O medo de fazer muitas coisas, de servir, e também o orgulho de ser exposto, o orgulho das pessoas saberem realmente quem você é, ou o orgulho da aceitação dos outros. Eu gostaria de ler aqui a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, versículo 9 ao 14. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O orgulho é um entrave para o nosso crescimento na graça de Deus. Agora, observe o versículo 9. Ele diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Isso é para nós. Nós muitas vezes confiamos na nossa própria justiça e desprezamos os outros. Isso é orgulho, isso é arrogância, e tudo isso é um entrave para a graça de Deus. Agora ele fala sobre o orgulho e sobre o medo, vários exemplos, né, que nós faremos a leitura agora, na página 88. Pode passar. Por causa do nosso orgulho, demonstramos favoritismo por pessoas de quem gostamos ou por quem pode nos ajudar. Mas Jesus procurou os marginalizados e os recebeu. Agora, por seu Espírito, não fazemos discriminação de pessoas. Tiago 2, versículo 1. Ou seja, não devemos fazer acepção de pessoas. Em Gálatas 6,10 diz assim: façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Continuando, por causa do nosso orgulho, sentimos inveja quando boas coisas acontecem a outras pessoas. Mas Jesus colocou o nosso bem antes do dele. Agora, por seu Espírito, nos alegramos com os que se alegram, choramos com os que choram. Romanos 12, versículo 15. Em Provérbios 14:30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E em Gálatas 5:26 diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, em vez de eu me alegrar com o meu irmão, porque eu já recebi o mais importante, a graça de Deus. Em vez de eu me alegrar com o meu irmão, eu fico me remoendo ali. Eu queria estar naquele lugar. Meu irmão viaja, né, vai de férias, e eu fico ali me remoendo com inveja dele. Não, eu devo me alegrar com meu irmão. E eu devo me entristecer também quando coisas ruins acontecem com meu irmão. Afinal, o que nos une não são nossas características, não são nossas condições financeiras, não são clubismos. O que nos une é Cristo, é o sangue do Cordeiro. Então, por isso, nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram.
Por causa do nosso orgulho, nutrimos ofensas e não nos dispomos a perdoar. Mas Jesus perdoou tantos inimigos que o crucificaram, quanto os amigos que lhe abandonaram. Agora, por seu Espírito, suportamos e perdoamos uns aos outros. Então, nós devemos sempre olhar para Cristo. Isso é muito falado aqui na comunidade Batista Videira. Nós precisamos identificar o nosso pecado e olhar para Cristo, porque não devemos comparar uns com os outros. Nós somos pecadores e falhos, e a nossa comparação ela deve ser com Cristo, que é perfeito. Agora, por seu Espírito, suportamos e perdoamos uns aos outros. É algo sobrenatural. Você não faz isso com suas próprias forças. Você precisa da ação do Espírito Santo para que isso aconteça. Então, o orgulhoso raramente admite seus pecados ou pede perdão aos outros. Não pode ver seus pecados porque está cego pelo seu orgulho, ou simplesmente porque não deseja humilhar-se diante do outro e pedir perdão. Então, nós damos várias desculpas para não pedir perdão. Nós alegamos medo. Eu tenho medo de chegar até aquela pessoa, eu tenho vergonha de chegar até a pessoa e ela pense que eu sou um tolo, ou o orgulho mesmo, né? Eu não quero ir porque eu me acho superior àquela pessoa. Você possivelmente não fala isso, mas a sua atitude mostra que você considera-se superior àquela pessoa. Continuando aqui. Por causa do nosso medo, exercemos nosso poder para controlar pessoas e situações. Mas Jesus conteve seu poder e se dirigiu voluntariamente à cruz. Agora, por seu Espírito, podemos andar com toda humildade e mansidão. Efésios, capítulo 4, versículo 2. Então, muitas decisões erradas, elas são tomadas motivadas pelo medo. A pessoa ela está tão acostumada a controlar a situação que quando as coisas fogem um pouquinho do controle, ela sente medo e aí, em vez de depender de Deus, ela toma decisões precipitadas. E aí, mais na frente, ela terá que reconhecer o seu erro, reconhecer o seu orgulho e o seu medo. Por causa do nosso medo, tememos confrontar os pecados de outras pessoas, mas Jesus lidou de maneira honesta com o pecado, onde quer que o encontrasse. Agora, por seu Espírito, podemos restaurar com o espírito de humildade as pessoas surpreendidas em algum pecado. Gálatas 6:1. Agora eu vou ler uma passagem que ela engloba esses dois últimos exemplos, que é a 1 de João, capítulo 4, do versículo 18 ao 21. Se por causa do medo nós fugimos de relacionamentos difíceis e também deixamos de confrontar outras pessoas com medo de ser expostos, então observem essa passagem. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Devemos amar as pessoas ao nosso redor, devemos amar a quem nós vemos. Aí sim, demonstraremos que estamos sendo coerentes com a nossa fé, que estamos amando realmente a Deus. Nós já estamos indo para o final da nossa lição. Ok? Faltam 20 minutos ainda para começarmos a nossa assembleia. Então ele finaliza essa primeira parte dessa forma. Tornar-se uma comunidade repleta de graça demanda que identifiquemos nossas tendências ao orgulho e ao medo. Olhemos para Jesus a fim de sermos libertos do orgulho e do medo, e então amemos livremente o próximo como Deus nos amou
na dependência do Espírito Santo. O exercício deste encontro nos ajudará com essas coisas. Então, na página 89, meus irmãos, nós temos a aplicação de tudo isso que nós lemos, tudo isso que nós estudamos. Como identificar o nosso pecado, nosso ídolo, e como que nós aplicamos isso à luz da Bíblia. Então, nós temos aí 6 maneiras específicas pela qual o nosso orgulho e o nosso medo atuam como obstáculos à vida em comunidade. Pode passar, por favor? Com relação ao favoritismo, muitas vezes nós queremos nos relacionar com as pessoas que têm a mesma inclinação, né? A mesma afeição, gostam das mesmas coisas, né? Mas o Evangelho não se trata disso. Olha só, essa tendência pecaminosa de não aceitação demonstra preferência por pessoas de quem gosto ou por quem pode me ajudar. Essas pessoas ganharam meu respeito. Elas têm algo que necessito. São mais desejáveis que outras pessoas com menos a oferecer. Ou seja, esse favoritismo ele está revestido ali de um interesse, né? De uma amizade que ela não é honesta, não é verdadeira, mas ela é interesseira. Veja como é diferente a aceitação orientada pelo Evangelho e guiada pelo Espírito. Tiago 2:1. Não fazer discriminação de pessoas. O Espírito me fortalece para eu tratar todos com amor, paciência e bondade, honrando-os como portadores da imagem de Deus. Na página 90, nós passamos para o próximo pecado, né? O pecado do controle. Aquele pecado de você controlar tudo, querer controlar a situação, às vezes de maneira perfeccionista, ou até mesmo demonstrando uma ansiedade, uma aflição quando as coisas estão fora do controle. Exerço o meu poder para controlar ou manipular pessoas ou situações. Tento manipular essas pessoas para que façam o que é certo, no meu conceito. Se fizerem o que eu desejo, serei mais receptivo. Então, essa é uma característica de uma pessoa controladora, uma pessoa orgulhosa, que pode ter orgulho e medo aliado. Ela coloca no seu meio pessoas que somente concordam com ela. As pessoas que não concordam, ela não é tão receptiva assim. Então, veja como é diferente a aceitação orientada pelo Evangelho e guiada pelo Espírito. Efésios 4:2. Humildade e mansidão. O Espírito me conduz à humildade. Minhas regras não constituem o padrão, e isso me liberta para amar o próximo. Quer eles sigam minhas regras, quer não. Então, ela se deixa levar pelo Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Aquilo que é minha regra, né, não deve ser o padrão para aquela pessoa, mas o Evangelho deve ser o padrão. E isso me liberta para amar o próximo. Porque, na verdade, tudo se trata de dependência em Deus e em como você reage às situações. Outro pecado é o pecado da evasão. Fujo ou me esquivo dos relacionamentos quando eles se tornam difíceis. Ou seja, eu até começo um relacionamento, né? Busco, né? Oração, busco ter um tempo de oração com aquela pessoa, mas quando começa a ficar difícil, aí não. Aí começou a pisar no meu calo, aí eu já não tenho mais essa disponibilidade de estar com essa pessoa. Eu fujo ou me esquivo dos relacionamentos quando eles se tornam difíceis. Olha o que está enraizado no orgulho e no medo. Essas pessoas não vivem de acordo com as minhas expectativas a respeito delas. Por isso, não são dignas da minha aceitação. Penso que essa gente é assim mesmo. Mas, se querem ser assim, não desejo manter nenhum relacionamento com eles. Observem que tudo isso
nos afasta uns dos outros. São barreiras, são muros, né, que nós criamos entre nós. Todos nós somos orgulhosos até certo ponto e temos medo, mas precisamos agir de maneira bíblica. Veja como é diferente a aceitação orientada pelo Evangelho e guiada pelo Espírito. Humildade e mansidão, Efésios 4:2. O Espírito me conduz à humildade, minhas regras não constituem um padrão, e isso me liberta para amar o próximo. Quer eles sigam minhas regras, quer não. A mesma coisa do anterior. O outro pecado, manutenção da paz a qualquer custo. Isso é quando nós queremos ficar na nossa zona de conforto. Nós sacrificamos a verdade em favor do nosso conforto. Nós não queremos nos comprometer, não queremos se passar por chatos. Não queremos que aquela pessoa, talvez, tenha uma má impressão nossa. E aí acabamos sacrificando a coisa mais importante, que é a verdade. Hesito em confrontar os pecados dos outros. Todos têm falhas, eu digo para mim mesmo, todos têm falhas e fraquezas. Quem sou eu para confrontar alguém? Vejam que é algo muito sutil. As desculpas que nós damos para não andarmos na verdade são sutis, são sutilezas. Você fala, todos pecam, né? Todo mundo peca. Então, quem sou eu para confrontar essa pessoa? Mas olha o que a palavra diz em Gálatas 6:1. Restaurar pessoas com espírito de humildade. O Espírito me concede amor verdadeiro para com as outras pessoas. Ele anseia vê-las glorificar a Deus plenamente. Fico triste com o pecado delas, não apenas irritado e motivado pelo amor a confrontá-las em um espírito de humildade. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E se nós não amamos os nossos irmãos, então quer dizer que nós não amamos a Deus também, como deveríamos. Então nós devemos, a motivação principal que deve haver em nós deve ser o amor. Meu irmão está indo por um caminho tortuoso, por amor a Cristo, por temor a Cristo, eu preciso me sujeitar a Ele. Preciso passar por cima do meu orgulho, passar por cima do meu medo, para que Ele saia desse caminho. Porque se fosse eu nessa situação, eu gostaria que algum irmão viesse falar comigo. Então, veja que é dessa maneira que a comunidade Batista Videira ela irá crescer na graça de Deus, quebrando esses obstáculos. O orgulho e o medo são obstáculos, são muros que nós formamos e são entraves da graça de Deus. Espírito parcial, ou seja, as panelinhas. Apenas me relaciono com estes aqui, melhor do que com aqueles lá. Essas pessoas são mais parecidas comigo, por isso aceito de modo acrítico suas crenças, palavras e ações. Afinal, o que elas creem, falam ou fazem está certo. Olha o que a palavra de Deus fala, que não haja divisões entre vocês. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. O Espírito traz unidade e paz ao interior de todo o corpo de Cristo, fazendo-me amar quem é diferente de mim. Ele triunfa sobre o preconceito de classe, o racismo, as panelinhas, as facções e as divisões. Então, um espírito faccioso, ele jamais deve haver dentro de uma comunidade. O que nos une é o sangue de Cristo, o Espírito Santo. Somos um corpo só. E temos que pensar num somente sentido, de glorificar a Deus com os nossos serviços. Por último, o espírito acusador, aquela pessoa que é crítica, né? Não sou capaz de perdoar um indivíduo ou um grupo de pessoas porque as ofensas contra mim são intencionais, constantes ou dolorosas demais. Não sou tão mal, ofensivo quanto elas. O pecado delas contra mim é muito pior do que meu pecado contra Deus e contra outras pessoas. Meu perdão não fará diferença nenhuma para elas, e a justiça não terá sido feita. Então veja aqui que o espírito acusador, ele está, de certa forma, minimizando o seu pecado. Ele está dizendo para si mesmo, eu não sou tão ruim assim.
não sou tão ofensivo. E o pecado que eles fizeram contra mim é muito pior. Então eu faço essa comparação. Lembram que o orgulho, ele faz comparações? O orgulhoso faz comparações, então eu faço essa comparação. Ele pecou mais do que eu, então, portanto, eu não preciso pedir perdão. Então ele fala aqui, meu perdão não fará diferença nenhuma para elas, e a justiça não terá sido feita. Agora, olha o que o Evangelho diz. Colossenses 3,13. Devemos perdoar uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor o perdoou, também perdoe. O Espírito me fortalece para ser gracioso e perdoador em relação às faltas e falhas dos outros. Confio em Deus para fazer redenção e justiça. Então, observem que tudo se trata de dependência no Senhor. E não basta somente haver uma pregação centrada na palavra de Deus. É preciso que esses muros do orgulho e do medo sejam quebrados através do arrependimento, através da negação de si mesmo, da busca pela glorificação de Deus. O fato de nós termos um bom alimento nem sempre é reflexo daquilo que nós fazemos. Às vezes a palavra entra por aqui e sai por aqui. Então nós precisamos pegar isso que nós estamos escutando, andar na verdade, nos despir desse orgulho, porque isso são coisas do velho homem, né? Nós agora estamos com novas vestes. Um dia estaremos com novas vestes quando Cristo estiver conosco. Estamos em processo de santificação. Então, para crescermos em comunidade, na graça de Deus, precisamos andar na verdade e nos despir do orgulho. Nós finalizamos agora, meus irmãos, a lição 8, uma comunidade repleta da graça. E agora nós teremos a nossa assembleia. Eu passo a palavra ao pastor. Vamos fazer uma oração encerrando? Pai querido, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua longanimidade, Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo sabendo, Pai, que somos pecadores, nós éramos inimigos, ó Pai do Senhor, mesmo assim o Senhor nos resgatou. Quão maravilhosa é a tua graça, Pai, em nossas vidas. E muitas vezes não valorizamos, Senhor. Nos perdoa, Pai. Que possamos andar na verdade, que possamos imitar Cristo, Senhor. O próprio Senhor esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Quem nós achamos que somos? Pai, nos perdoa e nos faz, como comunidade, como corpo de Cristo, Pai, crescermos na Tua graça, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos despirmos do velho homem e a honrar, Pai, o Teu Evangelho, a viver o Evangelho de maneira digna, Senhor. Te agradecemos por essa manhã, por essas palavras, que Teu Espírito Santo venha trazer arrependimento para os nossos corações. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.